final do ciclo da insegurança. Então, você começa lá com medo. Lembra que eu falei do medo no esquema anterior? Aí, quando você tem medo, aquele medo é muito grande, é maior do que você, aquele medo te paralisa. Aí você cai na inação, tá? Não consegue fazer nada com medo. Aí essa inação te leva para uma coisa muito complicada, que é a falta de experiência. Quando eu falo experiência, não é no sentido de ser um terapeuta experiente. Estou falando experiência no sentido de vivenciar as coisas, de viver a realidade, as coisas na prática, no concreto, tá? Então, quando você não está agindo, é como se a realidade estivesse acontecendo e você estivesse do lado de fora só olhando. Então, você fica paralisado e você não está ali no campo onde as coisas acontecem, tá? Você não está ali onde os clientes chegam, onde os atendimentos acontecem, onde você ajuda as pessoas, onde você faz cursos e aplica, você está de fora olhando. Tá? Então, a inação, quando você fica muito tempo preso nisso, traz esse quadro de falta de experiência, no sentido de vivência real, ou seja, você começa a ficar num lugar que não é real, você fica só pensando, imaginando, porque você não está agindo. Então você fica muito num lugar abstrato, tá? Então falta realidade, falta concreto, vivência. E aí isso te leva a, como você não consegue viver no mundo real, você passa a viver no mundo dos pensamentos e das preocupações. Então, a tua energia de vida que deveria estar sendo deslocada no mundo real, para que você movimente coisas e conquiste coisas e aprenda coisas, ela está toda estancada na sua mente, tá? E aí vem os pensamentos, tá? Pensamentos de preocupação, o que você vai ter? Medo. Isso aqui é automático, tá? Você começou a se preocupar, começou a imaginar coisas. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou falhar, todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai me criticar, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Começou esses pensamentos, automaticamente você vai para o medo de novo e você fica ainda mais travado, porque você não consegue se movimentar, fica ainda mais com falta de vivência e fica aprisionado nos teus pensamentos, tá? Qual que é o problema desses pensamentos? O pensamento, você pode usar ele de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando você analisa a situação, quando você faz um planejamento, quando você cria alguma coisa, você está usando o pensamento de uma forma positiva. Quando você está refletindo sobre a sua vida, sobre as suas relações, você está usando de uma forma positiva. Nesse caso aqui, e é muito frequente as pessoas usarem de uma forma negativa, tá? Que é ficar aprisionado naqueles pensamentos repetitivos. E são pensamentos que não são concretos, tá? Eles são abstratos. Você entra num mundo sem fim, porque você fica imaginando várias possibilidades. Você não está ancorado na realidade, porque falta realidade. Aí os teus pensamentos voam. Então é muito diferente quando você tem um pensamento concreto. O que é um pensamento concreto e ancorado na realidade? Você tem um problema real. Então, eu tô ali tentando captar clientes e eu tenho que divulgar nas redes sociais e para isso eu preciso de uma câmera melhor. Ok, como que eu vou fazer para conseguir essa câmera melhor? Esse tipo de pensamento é um pensamento concreto, tá? Claro que o pensamento é sempre abstrato, mas no sentido de que ele tem uma âncora na realidade, ele está ligado a algo que
você tem que fazer. Algum problema real, tá? Então, é um pensamento prático. Agora, quando você não está agindo, vem o tipo de pensamento que é o seguinte. E se a economia começar a ficar ruim e as pessoas não conseguirem pagar por terapia? Você está vendo o nível de abstração disso? Você está vendo? Não tem nem controle, você não tem nem como saber se a economia vai ficar boa ou ruim. E outra, se a economia ficar boa ou ruim, se as pessoas vão querer pagar por terapia ou não. Sim, tá entendendo o nível da loucura que você vai entrando? E se eu fizer isso e de repente eu me arrepender lá na frente porque eu deveria ter escolhido outra carreira? Você já está pensando uma coisa, e se lá na frente eu fizer isso? É uma coisa que não tem base na realidade. E aí você fica gastando energia lá e ruminando. Às vezes esse pensamento é, o que fulano vai achar de mim? O que de concreto tem no que o fulano vai achar de você? Se o fulano não é teu cliente, se o fulano não paga as tuas contas, se o fulano não é importante na sua vida, isso é abstração, isso é uma coisa que não te leva a lugar nenhum, mas ainda assim te traz medo e te aprisiona, tá? Então é um tipo de pensamento que você entra numa roda sem fim. É algo geralmente irreal, é elucubração, tá? Tá? Então você fica preso na mente. Aí não tem como você fazer as coisas acontecerem na sua mente. As coisas começam na sua mente. Mas não é lá que você vai ter o teu consultório, que você vai atender, que você vai receber pelos seus atendimentos. Lá você fica só imaginando. Então, aqui você não tem força, tá? E eu chamo isso de problemas imaginários sem solução, né? Esses pensamentos de preocupação, muitas vezes eles são pensamentos que você acredita que aquilo é um problema, só que é um problema imaginário, porque ele não é real. Ele não é prático. E é sempre sem solução. Então é sempre uma coisa que não tem como você solucionar. Eu vivo em dúvida, por isso eu não consigo agir. É uma coisa, e daí o que você vai fazer com isso? A pessoa apresenta isso como se fosse o fim. Eu sou uma pessoa muito insegura, por isso que eu não consigo fazer as coisas. A minha autoestima é muito baixa, eu sou ruim em todas as coisas, eu não sou boa em nada, por isso que eu não consigo fazer. Então, uma coisa sempre que ela fecha, não tem um e se eu melhorar, e se eu buscar aprender, qual que é a solução? Não tem abertura para a solução. É sempre uma coisa que se fecha em si mesmo. E isso trava a pessoa, lógico, né? Então, qual que é o ponto aqui para você sair desse ciclo, tá? O medo, ele faz parte, você vai sentir o medo. Então, não adianta você querer entrar na ilusão de eliminar o medo, tá? Quando você tem esse tipo de pensamento, automaticamente você vai ter medo, tá? Se você já caiu aqui, você vai ter medo, tá bom? Então, qual que é o ponto que você vai ter controle aqui, que você vai ter gestão, decisão, ação para mudar essa realidade? É aqui, tá? Então é aqui que você tem que focar a sua energia. Você tem que sair da inação para sair do ciclo da insegurança, tá? Então é aqui que você vai dar o pulo do gato para parar de repetir essa mesma história, tá? Então quando você sai desse ciclo, você vai entrar em um outro ciclo, que é a ação. E esse, agora que eu vou explicar, é o ciclo da autoconfiança.